A paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momento com a Família. Esse programa tem a responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. Esse programa é apresentado todas as quintas-feiras, a partir das 22 horas, aqui no seu canal 38. E no programa de hoje nós vamos abordar o tema a comunicação ideal. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Estamos de volta com o programa Momento com a Família. No programa de hoje nós vamos abordar um assunto, um tema muito interessante, que fala exatamente acerca da comunicação ideal. E se falando da comunicação, nós precisamos primeiramente entendermos que existem vários níveis de comunicação. Como, por exemplo, existe aquela comunicação que a gente chama comunicação superficial, onde nada de pessoal, vamos dizer assim, é compartilhado, né? Apenas aquela comunicação superficial. Existe também aquele nível de comunicação que nós chamamos de a comunicação limitada. É uma comunicação limitada onde apenas nós compartilhamos nessa comunicação fatos, acontecimentos, opiniões, algumas fofocas, outros tipos de conversas que entra no contexto da comunicação limitada. Existe também outro nível de comunicação chamada comunicação real. Aqui o casal, as pessoas, eles compartilham até sentimentos, compartilham suas emoções, suas soluções próprias, né? Mas não passa disso, é aquela comunicação que nós chamamos de comunicação real. Existe outro nível de comunicação que é a comunicação total, né? É aquela comunicação onde realmente existe diálogo, há muita conversa, né? Vamos dizer assim, eles estão abertos a compartilhar tudo, conversar tudo, né? Até o que é útil e o que não é útil, né? É aquela comunicação total, né? E existe um quinto nível de comunicação que nós denominamos de comunicação ideal. É exatamente o tema da nossa conversa de hoje, é sobre comunicação ideal. Nesse tipo de comunicação, ou neste nível de comunicação, não existe, vamos dizer assim, limites, né? Tudo fazem para viverem no clima de muita compreensão, conversa, respeito. Realmente é a comunicação ideal que nós chamamos, porque na verdade não existe uma comunicação perfeita, né? Então, é importante que você faça uma avaliação e você possa assim ver em qual desses itens, desses níveis de comunicação você está realmente enquadrado dentro do seu relacionamento, do seu casamento, na sua família, porque o ideal é que nós possamos realmente ter uma comunicação ideal, satisfatória, que venha realmente trazer saúde ao nosso casamento, à nossa família. Muito bem. Agora,
O que a gente observa é que grande parte dos casais, principalmente, eles desenvolvem, vamos dizer assim, uma grave crise afetiva, os casais, da maneira geral, né? Porque não aprenderam a arte de ouvir e comunicar. São duas coisas essenciais na comunicação, no diálogo, né? É você exatamente aprender a ouvir e também aprender a se comunicar, né? Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 19, né? O apóstolo ele diz assim: sejam todos prontos, né, para ouvir e tardios para falar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Então, a arte de comunicar, ele nutre, ele alimenta o amor. Já a arte de ouvir, diz que ele refresca, dá saúde à relação do casal. Geralmente, aqueles que aprendem a arte de ouvir e se comunicar, eles realmente sabem conversar, né? Mas não sabem falar de si mesmo, né? Tem medo de falar de sentimentos. Outros não falam de seus conflitos. E muitas vezes não revelam as suas mágoas, né? E muito menos apontam as suas dificuldades. Então, grande parte, exatamente, de casais, né? Eles desenvolvem uma crise afetiva porque eles não conseguem, ou não se interessam, ou não priorizam a arte exatamente de ouvir e a arte de falar, de comunicar. Isso é fundamental para o casal na comunicação ideal. Se nós formos para a Bíblia, nós temos um exemplo maior de comunicação, né? O próprio Jesus, né? Jesus, ele nos deu exemplo fundamental para nós aprendermos exatamente a arte de ouvir e a arte de comunicar. Nós vemos que Jesus, ele não teve medo de ser incompreendido, nem muito menos julgado, nem criticado. Nós não devemos ter medo de comunicar, de falar, pensando que vamos ser julgados, vamos ser incompreendidos ou que vamos ser criticados. Então Jesus não teve medo. Nós observamos na história de Jesus que durante a última ceia, ele tinha tudo para estar ali abatido, naquele ambiente, né? Mas ele teve ânimo para dialogar com os seus seguidores. Mesmo abatido, mesmo ele sabendo que ia passar pela cruz, pelo sofrimento, né? Outra coisa interessante, Jesus ele aproveitou para falar que no seu reino o maior não era quem dominava e controlava os outros, mas o que servia. Do Getsemane, por exemplo, Jesus teve coragem de chamar em particular 3 discípulos seus para conversar, para dialogar e dizer-lhes que estava profundamente triste, falando das suas emoções, comunicando as suas emoções. Então Jesus ele foi o exemplo maior para nós de como nós devemos aprender a arte de ouvir e a arte de se comunicar. A arte de ouvir e comunicar, elas são funções da inteligência e são cultivadas no terreno, vamos dizer assim, da confiabilidade
da empatia e da liberdade. Então, a arte de comunicar, de ouvir, são funções da inteligência. E elas são exatamente cultivadas, vamos dizer assim, no terreno da confiabilidade, ou seja, na comunicação ideal existe a disposição de manter sigilo, a confiabilidade. Então, na comunicação do casal deve existir, ser plantada, deve ser exercitada com fidelidade. Essa comunicação, essa arte de se comunicar, ela deve também ser cultivada no terreno da empatia. A empatia é a disposição de alguém se colocar no lugar do outro. Então é importante que você se comunique vendo o que o outro está sentindo, falando para o outro como que você estivesse passando o mesmo problema dele. Também a arte de ouvir e comunicar, ela é cultivada no terreno da liberdade. Você tem que ter a disposição de exercer com paciência, ou de exercer paciência. Você que procura aprender, viver a arte de comunicar, você precisa ter paciência para ouvir, para poder se comunicar da maneira ideal, construtiva, que seja realmente uma comunicação franca. Outra coisa importante é a questão da falta da comunicação. Ela torna a vida muito solitária, gente. A falta da comunicação nos torna solitários. Muitas pessoas se isolam dentro de si porque não se comunicam. Tornam-se, vamos dizer assim, torna a pessoa estranha. É como se você vive na mesma casa, mas se sente um hóspede. Quando não há comunicação, você se sente uma pessoa estranha. Outra coisa é que o relacionamento, quando não há comunicação, quando falta comunicação, o relacionamento fica muito superficial. Aí então dá lugar ao que nós chamamos a familiaridade. É como muitos casais dizem, né? Que tem a esposa como uma mãe, ou o esposo diz que é um pai. Não. É aquele relacionamento superficial, né? Quando falta comunicação. Quando falta comunicação no casal, geralmente você dá lugar à rotina. Você não tem disposição, não tem criatividade, não tem expectativa, projetos, planos, porque você não se comunica, não tem projetos. Porque quem tem projetos são aqueles que se comunicam, que idealizam, que conversam com alguém, que expõem os seus sentimentos, seus pensamentos, para que assim eles sejam trabalhados. Quando há falta da comunicação, acontece uma coisa muito séria também. É que em muitos casos esfria o amor. Esfria o amor. Por quê? Não existem palavras de afeto, palavras de estímulo. Aquelas palavras que o cônjuge sempre gostaria de ouvir, especialmente a esposa, que tem seu lado mais afetivo. Então, quando há falta da comunicação, geralmente o amor tende a esfriar. E outra coisa interessante, quando falta comunicação, pode desenvolver, vamos dizer assim, desencadear males, doenças que afetam a própria saúde dos cônjuges. Então veja como é importante a comunicação do casal.
Como é importante você falar, se comunicar dentro de casa, especialmente com a pessoa que você escolheu para viver a vida toda, o tempo todo. Vocês precisam viver, ter uma comunicação ideal a vida toda, todo dia, porque é fundamental para o crescimento da vida relacional de vocês. Existem alguns problemas que afetam a comunicação do casal. E esses problemas realmente, eles existem no dia a dia dos casais, das pessoas. Como, por exemplo, de problemas que afetam a comunicação, as finanças, a questão do dinheiro. Nós observamos que a fonte de muitas contendas dentro do casamento, marido e mulher, não deveriam ter segredos sobre sua situação financeira. Porque o problema financeiro tem sido um problema sério que tem trazido complicações no relacionamento de muitos casais, porque eles não conseguem se comunicar. Não existe o terreno da confiabilidade. Sempre esconde uma coisa do outro e muitas vezes se torna problemas. Outra coisa que pode trazer problema na comunicação é a questão dos filhos. Nós entendemos que os filhos, eles são herança do Senhor. Com a sua chegada, muitas vezes, quando os filhos chegam, acontece uma reviravolta na vida do casal. Geralmente, a esposa, ela tende a dar maior atenção ao filho. E muitas vezes, o marido, em muitas ocasiões, sente-se rejeitado. E isso é errado, é perigoso. Os filhos não são nossos. Os filhos são do Senhor. Nós somos apenas mordomos. Devemos criá-los, admoestá-los na doutrina e no conhecimento do Senhor. Porém, o nosso cônjuge, ele está em primazia no nosso relacionamento, porque os filhos, depois eles crescem, vão embora e nós ficamos só. Mas muitas vezes os filhos têm trazido problemas na comunicação do casal. Nós devemos ter cuidado, porque pode ser um problema na comunicação e muitas vezes acontece até separação, divórcio, por causa desse problema. Um outro problema muito sério, tem muitos problemas na questão da comunicação, que envolve a comunicação do casal, que impede que eles tenham uma comunicação ideal. Um dos outros problemas que eu gostaria de mencionar é exatamente a questão do sexo. O sexo, nós sabemos que o sexo é um presente de Deus para o alívio das tensões do casal. Eu digo que é a coroa do casamento. Eu falei 4 palestras atualmente sobre esse assunto, né? Mas muitos casais não conseguem conversar sobre sexo com o seu cônjuge. Conversa sobre todos os assuntos, mas não consegue se comunicar na área sexual. E isso é um problema, muitas vezes, para que o casal ele tenha uma comunicação ideal. Então, é importante nós observarmos esses itens, porque eles podem atrapalhar a nossa comunicação, que ela não deve ser atrapalhada com esses problemas, como finanças, como filhos, como sexo e outros problemas que realmente podem trazer transtorno na comunicação do casal. Nós estamos chegando no nosso intervalo, mas nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Ok, nós estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando, abordando no programa de hoje acerca
da comunicação ideal. E falamos no primeiro bloco, encerramos exatamente falando sobre os problemas que afetam a comunicação do casal. Dando continuidade o programa no tema que abordamos desta noite, no programa de hoje, sobre a comunicação, eu gostaria de falar sobre algumas regras básicas de comunicação, né? São algumas normas, algumas regras que nós poderíamos adotar e observarmos que elas vão realmente nos ajudar a nós alcançarmos ou termos uma comunicação ideal no nosso lar, na nossa casa. Uma boa comunicação, nós temos que entender que uma boa comunicação sempre será um dos principais ingredientes para a edificação e para a solidariedade e a constância do casal. Uma boa comunicação, ela é fundamental para isso. Muito bem, uma das primeiras regras da comunicação é que comunicar é exatamente um falar e o outro ouvir. Isso é comunicação. Vamos dizer assim, a hora de escutar é quando alguém necessita de um ouvido atento. Essa é a hora de falar. Quando alguém está com o ouvido disponível para escutar. Falar com gentileza. Isso diz que você é educado. É muito bonito alguém que fala com delicadeza, conversa de uma maneira delicada. Você conquista as pessoas com aquela conversa que você observa que flui coisas boas. Então você falar com gentileza. E outra coisa, ouvir com atenção. Porque quando você escuta com atenção, isso diz para quem está lhe falando, diz que você se importa com a pessoa que está falando. Eu sou importante porque você está me ouvindo. Tiago 1,19, ele fala assim, diz, lembrem-se disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore em falar e ficar com raiva. Acrescenta mais detalhe, né? Então, a regra básica de comunicar é um falar e o outro ouvir. Isso faz um grande efeito, faz uma grande diferença quando existe esse traquejo, vamos dizer assim, de um falar e o outro ouvir. Vocês se educam a falar e ouvir. Outra regra importante é você comunicar na hora certa. Porque nem sempre aquela hora é a hora de se falar o assunto que você gostaria de falar. Então, é importante comunicar o assunto na hora certa. Lá em Provérbios, no capítulo 15, versículo 23, diz assim, saber dar uma resposta é uma alegria, como é boa a palavra certa na hora certa. Porque quando a palavra ela é falada na hora certa, ela é muito boa, ela é aceitável, ela é agradável. Mas quando não é na hora certa, ela pode trazer transtorno. Provérbios 25:11 diz ainda assim, que a palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Ou
seja uma coisa perfeita, maravilhosa, bonita. Outra coisa importante, outra regra importante na comunicação. Fale sempre a verdade. Não minta ao seu cônjuge, não minta aos seus filhos, não minta às suas famílias. Fale sempre a verdade. Dê a coragem de assumir e falar claramente como as coisas estão, é sinal de força. Jesus disse: a minha palavra é a verdade. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você fala a verdade, você fala com autoridade. Você se expressa com coragem. Colossenses 3:9, o apóstolo Paulo escrevendo, dizia assim: não mintam uns aos outros, pois vocês já abandonaram, vocês já deixaram a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Então, é importante que você observe essas regras, porque são fundamentais na vida, no relacionamento do casal. Outra regra muito importante na comunicação: nunca use o silêncio. Nunca use o silêncio. O silêncio, ele isola. Períodos de silêncio, vamos dizer assim, períodos de silêncio tenso provocam questionamentos. Por que você está calado? Você não fala? O que está ouvindo? O que está faltando? Então isso provoca questionamentos, mágoas, geralmente levam a conclusões erradas. Então fale alguma coisa, diga o que você está sentindo, embora que não seja agradável. Eu estou com a dor, eu estou querendo isto, aquilo outro, mas não fique calado, porque você deixará o outro em dúvida, causará mágoas. Outra regra importante na comunicação: não use palavras ásperas na comunicação. Seja delicado. É muito importante, meu querido telespectador, é muito importante sabermos discordar, vamos dizer assim, de um ponto de vista sem sermos ofensivos. Eu posso discordar da minha esposa. A minha esposa pode discordar de mim, sem que nós venhamos a nos ofender um ao outro. Lá em Provérbios 15, versículo 1, diz assim, que a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Então, na comunicação ideal, ou que seja na comunicação, pelo amor de Deus, nunca use palavras ásperas, palavras duras, porque as palavras matam. As palavras ferem. Essa é uma regra fundamental na comunicação do casal. Outro ponto importante, outra regra fundamental, é não se envolver em discórdias. Procure não se envolver nunca em discórdias. Porque lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 14, ele diz assim, que o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. Então é bom você parar antes que a coisa piore. Então, não entre em discórdia. Discordar não é criar discórdia. Não. Procure ser compreensível e não crítico. Há possibilidade para um melhor entendimento. Então, na comunicação, procure nunca discordar. Outra regra da comunicação
é muito interessante é que você nunca deve, ou seja, evite aborrecer o seu cônjuge. Evite. Olha, gente, a comunicação é mais que uma troca de palavras, a comunicação. Não é só você falar, eu falar, não é. É mais do que isto. A comunicação é você doar-se sem restrições. É uma troca, vamos dizer assim, de emoções, de sentimentos e preocupações. Então, nunca aborreça o seu cônjuge com as suas palavras. Veja o que diz Provérbios 10 e 19. Diz assim: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Diz que é melhor ouvir do que falar. Então, evite aborrecer seu cônjuge com palavras, com discórdias. Outra regra importante na comunicação ideal é que vocês estejam dispostos a pedir perdão e perdoar sempre, gente. Eu digo que, já falei algumas vezes, que entre o casal é necessário até que exista conflitos, discórdias, porque isso é que faz, é que dá beleza ao relacionamento, porque através da discórdia, aí vem o perdão, vem a reconciliação, e quando há perdão, quando há reconciliação, aí abraça, beija, há intimidade, há sexo, porque ele engrandece o casal, amadurece o casal. Perdão que não, vamos dizer assim, que não reconcilia, não passa de mera desculpa. Desculpa não é perdão. O perdão não faz a outra pessoa correta. Não, perdão, ele faz você ser livre. Lá em Efésios 4:32, tem um versículo que diz assim, ou seja, a passagem em Efésios 4:32, ao contrário, diz assim a palavra de Deus, sejam bons e delicados uns para com os outros e perdoem uns aos outros, como Deus por Cristo perdoa vocês. Isso é maravilhoso. São preceitos bíblicos que nos ensinam a maneira de nós vivermos ou de termos uma comunicação ideal. Ainda continuando acerca das regras da comunicação, é importante, não culpe ou critique o seu cônjuge. Pelo amor de Deus, nunca faça isto. Não culpe, não critique o seu cônjuge. Lá em Efésios capítulo 4 e 29, porque a palavra de Deus fala mais alto para nós. A palavra de Deus, ela nos dá mais autoridade. E diz assim em Efésios 4 e 19, que não digam palavras que façam mal aos outros, mas use apenas palavras boas, que ajudem os outros exatamente a crescer na fé e a conseguir, vamos dizer assim, o que necessitam para que aquilo que vocês dizem faça bem aos que ouvem. Aleluia! Isso é importante na comunicação do casal. Outra regra básica na comunicação: procure entender a opinião do outro. Muitas vezes o casal, eles se comunicam, mas não se preocupam em entender o que o outro está dizendo. Não tem interesse.
na opinião do outro. Mas a boa educação e o respeito, ao ouvir e responder nas conversações elementares básicas para um diálogo adequado, isso é fundamental. A boa educação para se ouvir o diálogo. Nós precisamos ser bem educados. Coloque-se, vamos dizer assim, meu querido telespectador, meu irmão, coloque-se no lugar do outro, que você sentirá bem de perto o problema ou a situação que vocês estão realmente criando da comunicação. Que Deus abençoe. Nós estamos chegando já ao final do nosso programa. Nós iremos dar continuidade no próximo programa ainda sobre comunicação, porque a comunicação do casal, na vida do casal, ela é essencial, ela é fundamental, ela é básica. E nós não podemos viver sem se comunicar. Então, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu casamento, a sua conversa, o seu ouvido. Estejam atentos às palavras do seu cônjuge e que as suas palavras sejam palavras agradáveis, palavras boas que tragam saúde ao seu casamento, ao seu relacionamento, à sua família. Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar com vocês. Eu gostaria que você orasse conosco. Peça a Deus para melhorar a sua comunicação, o seu diálogo, a sua conversa. Que vocês possam ter mais tempo, mais espaço para essa conversa que é tão fundamental na vida do casal. Converse com seus filhos, porque se você não conversar com seus filhos, eles vão conversar com seus amigos e talvez vão conversar conversas que não são agradáveis, que não são construtivas. É conversando que você instrui, que você ensina a seus filhos, que vocês crescem em unidade, em amor. Vamos orar. Deus pode abençoar e ajudar no desenvolvimento da sua comunicação ideal. Senhor Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Senhor. Te agradecemos, Papai, por mais um programa, meu Deus. Ó Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, abençoa, Pai, esses casais, essas famílias. Ó Deus, muito especialmente eles ou esses casais que estão com problema na comunicação, Papai. Meu Deus, que eles possam encontrar o caminho. Ó Deus, que eles possam ter uma comunicação favorável, ideal, que venha trazer saúde à sua vida, o seu relacionamento. Abençoa, Deus Santo, a cada um de nós. Ajuda-nos a cada dia a aprendermos a conviver melhor com o nosso cônjuge. Pai de amor, eu te peço estas bênçãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Deus da família, abençoe.